descendente, irmão ou cônjuge. E o parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, com a redação da nova lei, passa a prever pena de 3 meses a 3 anos, se a lesão for praticada contra as pessoas mencionadas antes e previstas no CPM, como se mencionou acima, mas alarga para prevê-las contra o companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Só que a lei, que é chamada de protetiva da mulher, apenas especifica que aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, no artigo 13. Ora, ficou de fora o direito militar. Fora do caso que eu vou mencionar a seguir, a competência será da Justiça Comum. Assim, praticada a lesão pelo policial militar contra sua esposa policial militar, será apenado de 3 meses a 1 ano, já que a especialidade das normas assim vai determinar. Visto que praticado o crime por militar contra militar, artigo 9º do CPM, por causa disso, se a lei tivesse modificado o CPM, a pena não seria de até 1 ano, mas de até 3 anos. Assim, e agora falando com ironia, pode ser que com isso o número de casamentos aumente nas Forças Armadas e nas polícias militares, porque a pena do crime praticado contra a cônjuge é menor do que o praticado contra o companheiro ou companheira. Assim sendo, deixo as seguintes sugestões à margem e às associações para serem apresentadas ao Congresso Nacional. No Código Penal, artigo 12, e no Código de Processo Penal, artigo 518, a inserção da seguinte menção: que a perda do posto e da patente dos oficiais, ou da graduação das praças, quando cabível, será sempre decretada nos termos do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, mesmo quando prevista em leis especiais. E acrescentar parágrafo ao artigo 9º do Código Penal Militar, no seguinte sentido: as leis especiais terão aplicação na Justiça Militar quando ocorrerem as hipóteses previstas nesse artigo. Ou então, se for o caso, acrescentar parágrafo ao artigo 17 do CPPM, nos seguintes termos: semelhantes, as leis especiais serão aplicadas na Justiça Militar nas hipóteses do artigo 9º deste Código. Penso que a inserção desses artigos resolveria o problema que apontei em artigo da Revista de Direito Militar, em 2008, e assim a Lei Maria da Penha, a Lei dos Crimes Hediondos, a do abuso de autoridade, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Assédio Sexual, o Estatuto do Idoso, a Lei da Tortura, o Estatuto do Desarmamento, as leis dos crimes contra a ordem tributária e contra o meio ambiente, o Código Nacional de Trânsito, as leis de imprensa, de drogas, o Código Eleitoral, a Lei de Proteção às Testemunhas, aquela que define os crimes de discriminação e preconceito, a Lei contra as Organizações Criminosas e a Lei de Economia Popular, por exemplo, com essas inserções, poderiam ser aplicadas à Justiça Militar sem problemas. Portanto, a concretização de um ideal de justiça dependerá de atuação conjunta e solidária das instituições e da sociedade em geral. Mas, sobretudo, o primeiro passo deve ser dado, no caso de que ora se trata, pelo legislador, ao demonstrar vontade política de mudar. Mas é a soma dos esforços de todos que levará às transformações necessárias. Essa é a minha esperança e o meu desejo. Obrigado. Bom, temos várias perguntas e a maioria delas é sobre militar bater na mulher militar. Essa pergunta me deixa bastante preocupado pelo número de perguntas que chegou até aqui. E eu tenho aqui 2 correntes jurídicas. Sem brincadeira, são mais de 10 perguntas internas. Eu vou
Eu tenho várias perguntas aqui sobre a Lei Maria da Penha e basicamente a maior parte delas eu não vou ler todas, mas, quer dizer, vou ler, mas eu vou resumir várias que foram feitas em uma só, que é exatamente a questão que o Dr. Otávio abordou, que na relação familiar, onde marido e mulher são policiais militares e havendo violência doméstica por parte do marido, o mesmo seria responsabilizado pela Lei Penal Castrense ou pela Lei Maria da Penha. Quer dizer, tem várias aqui nesse sentido. Deixa eu só ver. Vai ser diferente.